Divanda Kiss Podcast. Conversas com a mulherada sobre relacionamentos, comportamento, sexualidade e muito mais. Quebrando tabus, desconstruindo mitos. Leve e divertido. Com a apresentação de Mariana Kiss. Divanda Kiss Podcast. Oi, gente linda! Divanda Kiss Podcast está no ar. E antes da gente começar essa entrevista maravilhosa com a nossa empoderada, com a nossa boneca. Gente, essa mulher é linda demais. Fala sério, ó. Segundo a OMS, a depressão é a maior causa de adoecimento em todo o planeta, né? E como a gente já vem nessa temporada falando muito sobre saúde física, saúde mental e saúde sexual, eu não posso deixar de citar essa grande questão aqui. Por quê? Porque os psiquiatras e os psicólogos, a todo momento, buscam novas técnicas para tratar essa questão. E o que um bom profissional indica para você? Tem a medicação, tem a terapia, mas você precisa fazer junto uma atividade física ou então uma atividade cultural. E euzinha aqui, titia Kiss, fui atrás do meu prejuízo, porque eu também tenho as minhas questões. Inclusive, a minha terapeuta falou assim: Mariana, você é muito yang. Você precisa trabalhar mais o seu lado feminino, o seu yin, né? Porque você faz luta, você faz musculação. E isso acaba tornando a sua feminilidade um pouco mais fragilizada. Em vez de atrair homens, você atrai meninos. Você tem que buscar algo que seja mais condizente com o seu lado feminino. Aí fui eu atrás de dança. Fui lá me enfiar no Zouk. Não obstante, me chamaram esse final de semana para um workshop de funk. Não sei dançar funk. Me aventurei. E foi justamente lá que eu conheci essa belíssima, essa maravilhosa bailarina, coreógrafa e professora de dança do ventre. Renata Moraes, seja bem-vinda ao podcast Divanda Kiss. Muito obrigada pelo convite. Tudo bem? Tudo bem. Que maravilhosa! Antes de mais nada, eu tô sabendo aqui, porque eu fiz as minhas pesquisas, né, que a dança do ventre é uma arte milenar, originada no Oriente Médio. E ela trabalha muito além daqueles movimentos peristálticos transantes, quer dizer, pélvicos. Transantes é porque eu sempre trago aqui pro lado da sexualidade. Mas explica pra gente qual é a origem da dança do ventre, da onde que veio, por que surgiu, por qual motivo, porque eu tô bem curiosa. Muito obrigada pelo convite. A gente vai poder falar um pouquinho mais sobre isso. Eu acho que muitas dúvidas acontecem em relação a isso, e eu recebo muitas mulheres com esse tipo de dúvida e buscando, sim, esse trabalho, né, da feminilidade. Mas a dança do ventre, ela tem origem no Egito, né, inicialmente, e onde depois ela se espalha o Oriente Médio, Emirados Árabes. Mas a origem dela inicial é uma dança egípcia. Olha, que interessante. Engraçado, porque eu não lembro, assim, de ver esses filmes, né, mas também a gente precisa entender que é ficção de dança do ventre nesses filmes que retratam a cultura egípcia. Olha que quando interessante. A gente pega, assim, por exemplo, vai estudar mais a fundo a arte, né? A gente consegue encontrar bastante quadros, né? Imagens, dentro até das imagens... esqueci o nome, desculpa. Os hieróglifos, né? Isso. Peraí, deixa eu pesquisar essa palavra aqui. Pesquisar. Hieróglifos. Acho que é hieróglifos. Ah, gente, também tem dúvida. Aqui, ó. Hieróglifos. Estudei isso tem mais de 30 anos na escola, né? Vocês querem o quê também? Então a gente consegue ver, né? Encontrar bastante coisa dentro da arte, né? Retratando essa parte da dança, né? Uhum. Lá no Antigo Egito, né? Então é de origem egípcia e é onde se espalha depois para os outros países. Ai, que maravilhosa. Mas você sabe o porquê que a dança do ventre foi criada ou foi criada apenas como uma forma de arte? Inicialmente a dança é porque ela é cultural mesmo. Uhum. Da mesma forma que a gente tem aqui o nosso funk, né, o nosso samba, a dança é cultural, de dia a dia deles mesmo. Uhum. Mas claro que com o tempo isso foi lapidado e levado pro palco, né? Então a gente tem ali a bailarina Badia Massabni e Mahmoud Reda, foram dois bailarinos que organizou isso de uma forma mais, vamos lapidar, né? Vamos pegar a dança lá de trás, vamos pegar os folclores e vamos arrumar para que as mulheres possam dançar de forma artística, né? Tirando aquilo de dentro das casas, né? E levando isso para se expandir mesmo
pelo mundo, né? Ai, que maravilhosa. Ó, você vai perdoar a minha ignorância aqui, mas eu lembro, né, eu era pequenininha quando eu assisti aquela novela Caminho das Índias. Antes teve o clone, né? Antes teve o clone. Então, isso. essas danças nessas regiões, Sim, aquilo ali o é dança do clone, ventre. ele passava em Marrocos, Uhum. né? Então, o ponto maior dele ali era Marrocos, né? Como eu disse, se você parar para olhar um pouco o clone, eu sei que isso vai mais dentro para quem entende, né? Dentro da... tecnicamente falando da dança, né? Sim. Você consegue perceber as diferenças entre os países, né? Uhum. Então, como a dança, ela também se expandiu, foi para outros países, então para cada país ela foi se adaptando de uma forma, um tipo de vestimenta, um tipo de movimento, mas caracterizado de acordo com aquele país. E aqui no Brasil, a dança do ventre é mais parecida com a original ou adquiriu muita coisa brasileira também? Aqui ela chegou muito no formato libanês, Uhum. porque a gente tem muito mais libaneses no país do que egípcio, por Ah, exemplo. é verdade. A gente dá um rolê aqui na Saara, o que mais tem é libanês ali. Já trabalhei ali, gente. Então, assim, a gente tem muito mais essa influência libanesa dentro da dança do ventre inicialmente. Eu acho que talvez, assim, de uns 10 anos pra cá, a dança ela começou a criar mais um pouco um formato egípcio. A gente começou a ter mais os profissionais egípcios vindo pro Brasil. Uhum. E a gente também indo um pouco mais para o Egito para poder estudar lá, dentro da raiz mesmo da dança. Entendi. Outra perguntinha aqui, né? Aí a curiosidade mais pro seu lado pessoal. Aqui no Rio, eu vejo poucas academias que oferecem a dança do ventre, né? Se você tá afim de dança funk, tem, tá afim de dançar samba, a gente tem. O que te levou a encontrar a dança do ventre? Ou a procurar a dança do ventre? Ou você tropeçou e esbarrou na dança do ventre? Eu já fazia jazz, a minha primeira formação de dança, dança contemporânea, e depois eu fui, já fazia os dois em conjunto, mas em relação à formação, a dança contemporânea veio primeiro, depois eu fiz o jazz e depois veio a dança do ventre, não como profissional, mas sim como questões mesmo psicológicas, né? Então a dança do ventre, especificamente, ela veio por isso. Eu descobri meu transtorno bipolar muito nova, mas porém eu demorei um pouquinho para tratar. E dentro de algumas crises depressivas muito fortes, né? Eu lembro que a minha irmã falou assim, minha irmã era mais velha, né? Nossa, olha só o que eu estou descobrindo um pouco. Então isso veio um pouco antes do clone, né? Uhum. Que o clone foi em 99 e foi um pouquinho antes disso. Então quando o clone veio, tudo se abriu mais pra gente, né? A gente conseguiu entender um pouco mais. Mas ela veio por isso. A minha irmã meio que apresentou um pouco mais pra mim. E ela já fazia? Era curiosa também. Curiosa. Ela, começou a ler através de alguns livros, que minha irmã sempre gostou muito de ler. E ela se deparou com algum tipo de história. Eu não lembro, mas eu acho que foi o livro Mil e Uma Noite, de Sherazade. Eu acho que foi esse livro. Na época não tinha internet em casa, eu lembro que a gente ia para um bairro, assim, para ter acesso à internet para começar a pesquisar e buscar. Então ela conseguiu me tirar um pouco de casa em relação a isso, e a gente foi se apaixonando junto pela dança. E eu comecei fazendo uma academia de bairro. Hoje eu tenho ideia de que a professora era tipo uma passista de samba, curiosa, mas que foi muito bom pra mim. E isso foi me tirando um pouco das minhas crises de depressão. Mas por um tempo eu precisei abandonar, porque fui para outras áreas também. E em 2023 eu comecei a estudar de novo por causa da questão de novo de uma queda de depressão. Só que a partir daí eu comecei a levar a dança um pouco mais séria, estudar, a gente já tinha mais coisas acontecendo no Rio, porque São Paulo sempre foi o mundo, assim, do mundo árabe, né, no modo geral. A gente tem muito mais restaurantes libaneses, né, árabes no modo geral, e a gente tinha às vezes que ir para São Paulo para conseguir estudar. Eu acho que bate mais ou menos do que você falou, porque que aqui no Rio tem bem menos, né? Bem menos. Bem não, menos. Até na área da sexualidade aqui no Rio não tem nada, gente. A gente tinha uma feira erótica aqui, que era a Sex Fest, se não me engano, até bem perto, e depois da pandemia tudo sumiu, tudo morreu. E São Paulo voltou tudo e voltou com força total. Até a minha clientela é de São Paulo, meus contatos são de São Paulo. Aqui eu tenho muita dificuldade, por exemplo, de arrumar pauta, mas lá em São Paulo eu tenho assim. Só que é mais difícil do povo fazer ponte aérea, né?
Aí tu foi pra São Paulo. Aí eu comecei a ir mais pra São Paulo pra conseguir estudar, porque eu já queria levar um pouco mais a sério, mas eu queria, assim, pra mim, eu nunca me imaginava me tornando tudo isso, né, virar uma bailarina internacional, porque a dança do ventre pra mim era como cura mesmo. Então era meu momento de lazer, de conseguir, sabe, trabalhar tudo aquilo que tava muito vazio dentro de mim, muito triste, né? E quando eu comecei a me apresentar, as pessoas começaram a ver, né, as minhas apresentações em festivais pequenos e elas queriam fazer aula comigo, mas eu falava, mas eu não sou professora de dança do ventre. Mas você já era bailarina profissional? Isso, de outras danças, né? Aí eu falei, eu acho que eu vou tentar, porque tá todo mundo falando muito, né, sobre isso, e eu via que era um pouco precário aqui no Rio em relação a isso, né? Ainda é. E ainda é. A gente vê, assim, os profissionais de São Paulo, por exemplo, como a gente está usando, né, como exemplo, São Paulo, muito mais levando a dança a sério, né? A gente vê profissionais que eles não são só da dança do ventre, ou que não é ligado a alguma outra área, tipo educação física, a própria dança, né, como formação. Então, eu acho que a gente ainda deixa um pouquinho a desejar em relação a isso aqui no Rio. Quando a gente vê, por exemplo, os profissionais que estão lá fora hoje em dia, dentro da dança do ventre, a maioria é São Paulo. A maioria são profissionais. A gente tem pouquíssimos profissionais aqui do Rio que representam o Rio de Janeiro lá fora, dentro dessa área. Maravilhosa. A gente vai conversar um pouquinho sobre sua carreira internacional, mas antes, pessoal, vamos fazer um rápido intervalo, beber uma água. Lembrando que esse rápido intervalo aí no YouTube de Wanda Kiss e no Spotify de Wanda Kiss dura apenas 1 segundo. Então é assim, piscou, a gente voltou. Então, até daqui a pouquinho, porque a gente vai entrar nesse tema e em tantos outros que eu tenho aqui para você. Pelos séculos, as mulheres foram orientadas a não participar da foda em igualdade de condições com os homens. O macho montava, mexia e gozava. A fêmea apenas aguardava o momento para sair de baixo e se limpar, continuando assim a vida. A mulher não compartilhava o prazer, não exercitava sua musculatura pélvica, pois era levada a acreditar que bastava contribuir com seu buraco para fazer bem feita a sua parte. Esse texto é de Mário Lucena, está, obviamente, no Dona do Próprio Poder, justamente na lição onde a gente fala sobre a saúde do assoalho pélvico. E por que eu trouxe essa fala aqui? Porque a gente sempre abre o bloco com um quadro, e esse foi o quadro Reage Poderosa. Diva linda, até quando você vai apenas ceder o seu buraco, sem exigir prazer, sem se tocar, sem se conhecer? Mulher, você não sabe o que você tá perdendo, hein? Reage poderosa. Renatinha, eu sei que a gente prometeu aqui de falar da sua carreira internacional no segundo bloco, mas eu mudei de ideia. Vamos deixar o público bem curioso para que você revele seu segredo só no final do nosso podcast. E já que eu toquei nesse assunto de saúde do assoalho pélvico, me conta, mulher, você recebe muitas alunas com questões relacionadas à incontinência urinária, eu quero a dança do ventre não apenas para trabalhar a minha sensualidade, mas também para trabalhar o pompoarismo, tem a ver, não tem a ver? Conta pra mim. Dentro das mulheres que eu mais recebo, tirando, né, obviamente, as que querem estudar a dança, né, dentro desse ciclo, né, de sensualidade, normalmente são mais as mulheres que ou se separaram por questões de traição. Ui! Isso. Ou as mulheres com indicação de psicólogo ou psiquiatra. Isso aí até minha terapeuta fez. Por causa da questão de baixa estima. As mulheres que querem dançar pros namorados que estão recentemente namorando e quer fazer sua surpresinha pro seu namorado. E aí tem o Ixalá também? Ixalá, vocês falam assim? Tem. E as gestantes também. Gestante pode fazer dança do ventre? Pode, deve.
A minha filha, por exemplo, quando ela estava grávida, ela tinha, né, os momentos lá Peraí. Filha grávida, você já é avó? Sou avó. Com 20 e poucos anos na cara? Eu sou avó. Eu tenho 3 filhos e uma neta de quase 4 anos. Caramba, mulher. Peraí, então a dança do ventre também é a fórmula da juventude. É. Você está feliz é a fórmula da juventude. Olha, né? que maravilhosa. Esses são os tipos, assim, que mais procuram, né? Mais pela saúde mental mesmo. Isso, saúde mental e a questão das gestantes, por causa do trabalho pélvico, né? Então, principalmente aquelas que desejam ter parto normal, né? Que tem todo esse trabalho da abertura, né? Para abrir mais o quadril, né? O quadril ficar mais soltinho, né? Então, a gente faz bastante exercício com as bolas, né? Para até causar mais conforto, né? Por causa da questão da barriga. Então, é super indicado. Olha que maravilha. Engraçado, porque eu achei que fosse uma das contraindicações, porque eu sei que o pompoarismo é contraindicado. Eu ia fazer um curso de pompoarismo com a Érica Rambaldi e eu engravidei. Aí ela falou, não, nem pensar, porque esse movimento de aperta e solta, né? Pode provocar contrações. É claro, e tal. se a mulher não estiver apresentando nenhuma contraindicação, né? Sim. Alguma coisa ali dentro da gestação. Mas é super indicado, principalmente para quem deseja fazer, né? Ter o parto normal, né? Mas aí me conta das mulheres traídas. A dança do ventre garante que depois não rola mais traição com o maridão? Olha isso, eu não posso. A polêmica aqui. Quero polêmica, quero fogo nas ventas. O que acontece, assim, o que eu percebo muito nas mulheres quando elas chegam é que elas deixam muito de viver quando elas entram no casamento, né? Acho que elas entram muito numa doação para o homem e esquece um pouco dela, né? E dentro da cultura, eu posso dizer mais da egípcia pela questão da minha vivência também, tá? As mulheres, elas trabalham muito isso diariamente, muitas vezes em pequenos gestos, né? Quando às vezes as pessoas falam assim, porque hoje eu tô mais cobertinha, eu tô no formato egípcia hoje. Eu vou dar um exemplo do meu namorado. Quando ele fala assim pra mim, os seus olhos é algo que me seduz o tempo inteiro. O jeito de você, de repente, movimentar uma mão é muito mais do que o meu corpo. O meu peito com silicone, o meu corpo de academia. Gente, esse rapaz tem um irmão, um primo que pense dessa forma? Não é porque é brasileiro? É brasileiro. É brasileiro não priorizando a bunda é uma raridade, né? Dê um salve aí pro amigo. Pode falar o nome do amigo? É, a gente chama ele de guia. Guia! Só pra não deixar ele muito exposto. Guia ou guia? Guia. Guia. Ó, aqui, ó. Continue assim, amado. Continue assim. Essa mulher merece. Então, acho que a dança do ventre, ela trabalha tanto esse feminino que você vai se encontrar, muitas vezes, em pequenos gestos e isso vai te deixar sensual. Isso vai te deixar muito mulher. E não porque a pessoa ou tá acima do peso, não posso fazer dança do ventre, porque ou eu tô mais velha. Eu tenho alunas de 76 anos. Uau! Era uma das minhas perguntas. Se tem idade e corpo pra dançar. Não existe. Graças a Deus. Deus abençoe a dança do ventre. Pra dança do ventre, não. Até porque se a gente aventura. para pra pensar na mulher egípcia, em sua maioria as mulheres, elas são, né, mais corpudas, né? Até porque isso não conta muito pra sensualidade. Você ser sensual não é corpo. É como você respira, é como você olha a vida e como você se sente bem com você mesma. Então, se você não se sentir bem com você mesma, ninguém vai te olhar daquela forma. Se eu me olhar de forma negativa, que eu não tô bem, que eu tô feia, as pessoas também me olham dessa forma. Ontem, por exemplo, eu saí da minha aula e eu achei que eu tava tão descabelada, tão feia, e eu andava na rua assim, tão maravilhosa, que as pessoas olhavam pra mim e sentiam aquela essência do que eu tava passando sem perceber muitas vezes, né? Então, a dança do ventre, ela trabalha muito isso. É você se conhecer, se aceitar e perceber que a sua sensualidade não é o seu corpo em si, né? Se você tá acima do peso ou abaixo do peso. Então, a gente trabalha muito isso constantemente, até porque, eu vou falar mulher egípcia, né? Ela tá toda coberta. Então, o que ela tem muitas vezes de fora, dependendo da religião, muitas vezes são só os olhos. Até as mãos estão cobertas com luvas, né? Então, são os olhos que ela vai trabalhar para ser sensual, né? E aí, a curiosidade aqui cultural. Você fala da mulher egípcia toda coberta. Mas e para fazer a dança?
Aí ela se descobre? Quando ela tá dentro de casa, ela pode ser a mulher que ela quiser. Inclusive pela dona. Isso. Tá? Boa. Tem muitas casas, né? Lojas de lingerie, o que seja, e que normalmente a fantasia é a fantasia de roupa de dança do ventre, né? Então, quando a gente entra numa loja no Egito para comprar uma lingerie, as fantasias que estão lá são isso, né? Que elas levam também para lua de mel, né? Então, dentro de casa, ela não precisa de pano, ela pode ser ela mesma e ela pode ter a vida dela normal. Infelizmente, ainda temos bastante mulheres, né? Circuncisadas, né? Então, isso, assim, muitas vezes elas podem estar trabalhando falsamente uma sensualidade somente visual para o homem, aonde muitas vezes elas não têm prazer sexual, né? Mas isso é da cultura egípcia? Árabe no modo geral. Árabe no modo geral. Gente! Da mesma forma que o homem é, quando nasce, muitas mulheres também são. Mas aí o homem, ele tem ali aquela pelezinha da fimose, mas aquilo não tira o prazer do homem. Sim, mas da mulher tira, né? E quando você fala de circuncisão, é o quê? É tirar o botãozinho? Mas eles tiram só o botãozinho ou eles tiram a musculatura toda? Olha, eu não sei te explicar tecnicamente, tá? Eu sei que existe por questões religiosas. Que fofo. Meu Deus, jamais, não vou pro Egito não, gente. Existe por questões religiosas, claro que não tão mais quanto era, né, antigamente, mas que existe sim. E que muitas vezes lá os homens procuram as estrangeiras, por exemplo, porque sabem que elas não têm o mesmo prazer quanto nós, quando chegamos lá e temos, Caramba! Né? Olha, há mais ou menos uns 20 anos, quando eu fazia Rádio Saara, eu tinha uma colega que trabalhava lá e ela casou com um egípcio. E ela insistia muito para que eu conhecesse um amigo dela. Nananana. Aí eu, não, você tá maluca, eu vou sair do Rio de Janeiro, nada. Gosto disso aqui, né? Não conhecia, eu confesso que eu não conheço muito a cultura egípcia, mas eu já imaginava como é que seriam as coisas, né? Agora, então, ainda bem que eu fugi a tempo dessa ideia. É diferente quando você trata de um egípcio como uma estrangeira, né? Por mais que a gente, infelizmente, não tenha tanta voz como mulher no país, mas algumas coisas ainda são respeitadas, até porque não vou, depois de adulta, vou permitir que façam uma coisa dessa, né, comigo. Mas é se tratando deles, né, culturalmente, né, dentro de graus também, dentro da religião, porque às vezes a pessoa é daquela religião, mas ela não é mais tão radical, radical quanto alguns ainda são. Há mais ou menos uns 20 anos também eu fiz um curso de atendimento a mulheres mutiladas, porque a gente recebe muitas mulheres africanas, muitas refugiadas, e aí eu fiz um curso disso, mas achando que eram só em determinadas tribos africanas por conta da cultura, né, e que era um sofrimento danado para a mulher, porque não é só a perda do prazer, é uma cicatriz que dá uma queloide, aquilo ali incomoda, causa dor. E ninguém merece um tchaca-tchaca na buchaca, gente, sem uma troca, né? Eu que sou tântrica, então, a gente preza o prazer como uma ferramenta de transcendência da consciência. Muito chocante. Não sabia que no Egito era assim, não. Ainda mais por ser uma região bem turística, né? E mesmo assim, as mulheres se empenham para praticar e aprender a dança do ventre lá. É muito forte. Porque é normal, né? Cultural deles, então... É como samba aqui. Samba, todo mundo você já tá em nasce casa, andando. tá todo mundo dançando, todo mundo brincando, né? Mas sim, hoje em dia a gente vê algumas indo fazer aula porque quer aprimorar, quer estudar, quer dançar, né? Quer ter uma atividade física, que é isso pra mulher ainda é um pouco mais restrito. Você vai numa academia, você quase não vê mulher treinando. Lá no Egito, isso. Você morou quanto tempo lá? 4 anos. Foi bastante tempo. Bastante Você tempo. foi pra lá a trabalho? Fui a trabalho. Caramba. Fugiu a tempo, uma mulher amiga. pra fazer uma... Pra não perder o seu cliente, você fugiu a tempo. Volta pro Brasil, volta pro Brasil. Volta pro Brasil. E lá, as suas alunas, elas chegavam a esse ponto íntimo de abrir o coração, de contar esse tipo de situação. E elas ficavam, sei lá, de repente curiosas, né? Brasileira não tem esse negócio de cortar o bingolinho. Como é que não é? Elas te perguntavam muito sobre isso?
Eu sei que isso vai ter corte, mas eu não sei se eu posso falar sobre uma coisa que acontece muito, por exemplo, né? Que são as mulheres se apaixonarem por mim nas aulas. Eu imagino, porque as mulheres também se apaixonam muito por mim na terapia. Tântrica. Então, assim, eu percebo muito nas mulheres, as meninas quando chegam pra mim com depressão muito forte, causada por traição, onde elas encontram em mim tanto essa inspiração de sensualidade que elas acabam, de uma certa forma, confundindo um pouco aquela essência, que é toda aquela sensualidade de aula, muitas vezes até a minha entonação de voz, da forma que eu me coloco nas aulas, da forma que eu coloco elas para se perceberem coisas que muitas vezes elas não se olham, não se percebem. Você colocar um figurino de dança do ventre, ele é muito sensual. Então, muitas das vezes sentem vergonha porque não aceitam em relação ao corpo e, de repente, passa 2 meses ela tá se achando linda, maravilhosa naquele figurino. Isso aqui no Brasil ou lá? Aqui. Lá eu não dei aula, eu não ministrei aula lá. Eu fui pra lá só pra fazer show. Nos hotéis, em resorts, em nightclubs. Imagino. Não, até porque é uma descoberta. Quando você começa a movimentar o seu corpo, primeiro que só de você estar ali fazendo atividade física, seja ela qual for, além da liberação hormonal, dos hormônios aí do bem-estar, principalmente endorfina, serotonina, você também tem uma cura de um trauma. E a gente sabe que a mulher brasileira é super traumatizada. Atire a primeira pedra, qual é a mulher que nunca foi abusada, que nunca foi desrespeitada, que nunca foi reprimida. Então você chega no lugar, tem uma mulher linda e maravilhosa, dizendo que você pode estar ali se vestindo do jeito que você quiser. Acolhendo, porque aí também tem o seu acolhimento, tem a sua divisão de histórias, né? A gente vai fazendo aulas, a gente vai se tornando íntimo dos nossos professores e contando tudo. A galera confunde mesmo, porque também vê em você aquilo que elas gostariam de ser. De repente não é nem uma paixão assim, né? Mas é uma coisa uma admiração do tipo, poxa, eu gostaria tanto, tarará. Eu sempre falo para as minhas clientes da terapia, principalmente da tântrica, da sexual nem tanto. Mas na tântrica eu atendo muita mulher casada. Amiga, elas se proporcionam um orgasmo por meio da minha massagem terapêutica e aí elas são tocadas em lugares onde elas nunca foram tocadas. Elas se sentem livres de uma forma que elas nunca se sentiram livres. E a massagem tântrica, você já teve a oportunidade de conhecer? O que a gente mais preza enquanto profissional é que a mulher adquira a própria autonomia. A gente ensina a mulher a se dar prazer, para levar aquilo ali para fora, para dentro, né, para dentro de casa, para fora ali do consultório. A quantidade de mulheres depois que me ligam, mais do que os homens. Os homens nunca, só teve um só, a coroa, e ele falou pro meu marido na época que eu era casada, a gente foi assistir uma peça dele, eu vou trazer ele aqui, Anselmo Vasconcelos. Ele chegou pro meu marido e falou assim, meu irmão, as mãos da tua mulher, não é por nada não, mas eu sou apaixonado por ela. Meu marido na época, ele já sabia, né, ele não tinha ciúmes, enfim. Isso aí eu não posso reclamar dele não. Ó, gente linda, fechamos aqui mais um bloco cheio de bafafá. Não, sem mimimi, cheio de coração aqui aberto. A gente novamente vai fazer uma pausa bem rapidinha de 1 segundinho e daqui a pouquinho a gente volta com mais de Wanda Kiss. Chegou a hora do Senta Aqui no Meu Divã, onde eu sempre falo sobre algo terapêutico ou algo da área da sexualidade para abrir a sua cabeça de cima e a sua cabeça de baixo. A gente tá conversando aqui com a Renatinha, né? A gente que eu digo porque tem mais gente aqui. Tem o meu produtor PC, maravilhoso. E aí é o seguinte, a Renatinha falou muito sobre a saúde mental e do quanto a dança do ventre fomenta essa parte da nossa vida. Só que o que vocês não sabem é que todo movimento pélvico, seja ele na dança ou efetivamente terapêutico ou relacionado às práticas de pompoarismo, eles fomentam a saúde do nosso assoalho pélvico. E o que é o nosso assoalho pélvico? É essa musculatura que fica bem na base aqui do nosso corpo e que circula, protege não apenas a nossa genitália interna, que eu já mostrei aqui para vocês, ó. Esse aqui é o corpo do clitóris. Já falei que não é só a cabecinha, né? Aqui a gente também tem a uretra,
Aqui a gente também tem o canal vaginal, a gente tem a bexiga, a gente tem o útero. Então, é essa musculatura aqui. E, além disso, essa musculatura também segura a base da nossa coluna. Tem muita mulher que vem a mim para tratar dores na lombar, que fisioterapeuta nenhum consegue dar jeito. Aí eu falo assim, já consultou um físio urogenital? Porque a sua questão pode estar atrelada à disfunção dessa musculatura. E aí eu vou dizer aqui para vocês uma listinha do que a falta de movimento, a falta de trato dessa musculatura pode causar na sua vida. Vamos lá. Dificuldade de segurar a urina. Ou então você tosse e a urina escapa. Eu fico pra morrer, Renata, quando vem esses comerciais de calcinha, de não sei o quê, de absorvente, de não sei o que lá, direcionada para mulheres de 30, 40, 50 anos. Não. Incontinência urinária é patológico. Precisa ser tratado. Não é normal e você não tem de usar absorvente para poder segurar os escapes de urina. Perda de urina durante a relação sexual. E, Mariana, é squirting ou é urina? Olha, se tem cheiro e coloração de urina, é urina. Então você precisa investigar, porque, amiga, se a sua periquita estiver flácida, já era. Vai fazer xixi na hora H. Agora, se ela estiver tonificada, aí é squirt, né? Tem que correr pro abraço. Quanto mais lubrificado, mais gostosinho fica. Dificuldades e dor na penetração. Porque do mesmo jeito que essa musculatura pode estar flácida, ou seja, soltinha, ela pode estar hipertonificada. E aí a gente entra nas questões relacionadas ao vaginismo. Prolapso de órgãos. O que é isso, Mariana? Você com a sua vagina flácida não segura útero, não segura reto, não segura bexiga e todos esses órgãos prolapsam, eles invadem a sua vagina. Já atendi mulher na tântrica que tossia e o colo do útero ia lá pro finalzinho da vagina. Parecia assim que eu tava num trabalho de parto, a cabecinha vinha para fora. Gente, é patológico. Tratei no Tantra? Não, porque ali não era a terapia adequada. Mandei para fisio urogenital. E que mais? A hipotonicidade. O que isso significa? Incapacidade excitatória. Se a musculatura é flácida, se você não tem o controle do aperta e solta, como é que você vai sentir prazer ao receber uma penetração, uma dedada, ou seja lá o que for? Diva linda, estamos entendidas que você precisa trabalhar o seu assoalho pélvico. Como é que você trabalha? Não vou te contar agora, não. Você vai precisar ler O Dona do Próprio Poder. Não gosto de ler. Tem o curso online. Mariana, adorei esse tema. Quero trabalhar com isso. Quero ser uma profissional da sexualidade que nem você. Então, não faço o Dona do Próprio Poder. Faço o meu curso de capacitação profissional, consultora de sucesso. Adquirindo o livro, adquirindo um curso ou outro, você vai estar fomentando o Divanda Kiss Podcast. Esse foi o recado do Senta Aqui no Meu Divã. Renatinha, sua maravilhosa. Você contou aí dos benefícios, né, para a mulher com relação à parte psicológica. Você já falou dessa troca de figurinhas que a galera confunde e fica apaixonada. Agora eu quero saber de você. Você acha que só a dança do ventre garante a saúde, não apenas pélvica da mulher, mas também a saúde cardíaca, a saúde física, ou não? Ela precisa necessariamente ser conciliada com alguma outra atividade? Ou não, só ela já basta? Porque eu gosto dessas coisas assim, só isso já basta, então tá bom. Porque a gente, ser humano, gosta de ter trabalho, né? A dança é uma atividade física. Uhum. É claro que vai depender um pouco de como aquela pessoa vai se dedicar, né? Se ela vai estar sempre presente nas aulas, né? Se ela vai realmente poder usar a dança do ventre como uma atividade atividade física. Geralmente quem faz a aula faz o quê? 2 vezes por semana? 3? O mais comum são 2 vezes na semana. 2 vezes. 2 vezes na semana não dá conta do recado físico não, gente. Bora fazer outra coisa. Eu sempre indico.
Vamos Sempre trabalhar indica. junto ali, uma musculação ou outras danças também, que Um são funk. complementares, um funk. Um funk, né? Vamos dar um beijo pro Roberto, gente. Gente, Roberto é sensacional. e ó, primeira vez, vamos fofocar sobre ele. Gosto de funk também, gosto de tudo. Na verdade, eu gosto de experimentar coisas novas, né? Agora eu tô num momento bem apaixonada pelo Zouk, por essa questão terapêutica, né? E acabou que eu quero experimentar outras coisas, né? Porque o Zouk também trabalha Ele é super muito. sensual. E trabalha muito o rebolado. E eu tenho uma dupla de professores que eles trabalham muito a respiração também. Isso é essencial para qualquer atividade física. O funk, dá pra conciliar com dança do ventre? Quem é boa de funk consegue rebolar legal na dança do ventre? Ambos trabalham bem esse rebolado, né? São duas danças que trabalham bem essa questão do quadril, né? Apesar de terem técnicas completamente diferentes. Assim, eu levei uma surrinha no funk no início. Ah, para! Então aquela ali foi a sua segunda aula, você já mandou super bem. Não, assim, eu já trabalhei com o funk muito lá atrás, Uhum. mas o funk ele tinha uma outra proposta, né? Então, eu já trabalhei como bailarina do DJ Malboro, entre outros, assim, e fazia, mas era uma outra vibe, assim, de show. Uhum. Então, acho assim que ele foi aprimorando também, Sim. né? A técnica foi aprimorando, mas acho que eu fiquei tanto tempo dentro de danças mais clássicas que quando, tipo assim, se solta pro funk, eu tenho um pouquinho de dificuldade. Mas eu tô com o Roberto também em aula particular, então a gente tá fazendo um trabalho ali bem legal e eu tô amando, porque eu tô, né, saindo um pouquinho também da dança como uma responsabilidade, Uhum. né, Porque agora ela se profissional, tornou a sim. sua carreira profissional. Ela não é, apesar de ainda me salvar sempre. Quando eu tô triste, eu danço. Quando eu tô feliz, eu danço. Quando eu me sinto só, eu danço. Então eu acordo, isso realmente é uma rotina pra mim, de acordar, escovar o dente, tomar o café da manhã, botar minha música e dançar, né? Então, E você dança sozinha pra você? danço sozinha no meu quarto, acho Ai, que sensacional, maravilhoso. Inclusive, tô devendo aí pro meu amor uma dancinha, que ele tá me cobrando uma dancinha sensual. Ó, Gui, pode cobrar, hein? Podcast que tá gravado tá de prova. Tá de prova. Já que tantas mulheres me procuram pra isso, né? Uhum. Pra saber o que elas podem fazer pros seus maridos, pros seus amores. E você já recebeu alguma aluna que veio com essa intenção de fazer pro amor e chegou no final das contas, né, sei lá, 2, 3 meses depois, falou assim, é muito ruim. A dança não, muito ruim ele. Terminei com ele. Sou mais eu porque eu aprendi a me amar com a dança. Muito. Muita coisa. Ih, menina, igualzinha a mim, Eu terapia. recebi várias, assim, que entra com o propósito só de fazer uma brincadeira no Dia dos Namorados, né? Aquela noite especial, e mudar completamente a dança, assim, entrar na vida da pessoa e ela não viver mais sem aquilo, né? E ver que o homem nem era tão importante assim. Gente, a gente corre esse risco, né? Quando a gente vai se aprofundando no nosso autoconhecimento, na saúde do nosso assoalho pélvico, nas brincadeiras. A gente corre esse risco, viu? E deixa eu te perguntar outra coisa. Com relação à roupa, as roupas são maravilhosas. Aquelas moedinhas, são moedinhas? Então, a gente tem, assim, as fantasias e os figurinos. Tem São diferença. coisas diferentes, Uhum. tá? Fantasia, essas moedinhas, por exemplo, é coisa que a gente vê como fantasia, que muitas vezes a gente usa em carnaval, Uhum. né? Uma festa fantasia mesmo, né? Sim. Agora, as roupas de dança do ventre, elas são super caras e muito luxuosas, né? De pedrarias, de cristais, né? Então, são roupas bem caras. E essas moedinhas, elas têm algum significado na Então, acho que vestimenta? a moedinha foi um pouco assim uma mistura, que acabaram misturando entre a dança cigana e alguns folclores, né? Então, para a dança do ventre mesmo, seriam pedrarias, cristais, não seriam as moedinhas. Tem essa diferença. Tem essa diferença. Gente, e assim, é muito caro, tipo assim, é o preço de um carro ou não? É um pouquinho, é um preço de um vestido de noiva? Então uma roupa mais luxuosa aí, ela pode ir até 4 mil. Se a gente pensar na questão que a gente está investindo na Sim. gente, na nossa Pra quem é sensualidade. profissional, tem né? Mas que você ter. consegue Uhum.
ter, né, um figurino num valor mais acessível, tipo 600, 800 reais. Uhum. E você, com relação à sua turma, você promove apresentações, vocês fazem coreografia para o público? Sim, a gente Como é sempre que é? trabalha vai para alguns festivais, participar dentro do Rio de Janeiro, dos estados também. Eu também trabalho preparando meninas para a prova do sindicato de dança, né, dentro da área de dança do ventre, concursos no modo geral, então festas também, de parentes, amigos. Então a gente sempre participa. Eu lembro que uma vez eu fui no aniversário de 15 anos e a irmã da aniversariante, uma mulher gorda, fez uma apresentação pra ela e foi a coisa assim mais linda que eu já vi no mundo. E realmente, agora eu tô lembrando, a roupa não tinha moedinhas, não. E era uma roupa assim meio colorida, meio arco-íris, e todo mundo ficou, ó. E até hoje, né, eu a vejo poucas vezes, mas quando eu olho pra ela, eu vejo tanta sensualidade, porque é isso que você falou, né? Vem da energia, né? Vem de dentro. Você se conhecer. E saber cada pontinho seu que você se sente melhor, se sente mais linda e encontrar mesmo isso, né? Agora vamos lá, vou fazer uma pergunta aqui particular. Eu que sou uma mulher com a pelve travada. Sou travada, gente, sou dura. Vou levantar aqui pra vocês verem, ó. Aqui, ó, sou dura. Eu, pra rebolar lá na situação lá, foi difícil. Quer conferir meu rebolation? Vai lá no @DivandaKiss que vocês vão ver aí. Às vezes as pessoas falam assim, Mariana, tu não tem vergonha de colocar essas coisas no ar, não? Não, é minha vida real, é minha experimentação, né? Eu vivo dizendo, gente, vocês têm que se conhecer, vocês têm que... Não. Eu tô solteira, eu não tenho mais idade pra sair pra pegação. Eu prefiro gastar aquela grana num curso, num workshop, em algo de dança, em algo que vai me acrescentar alguma coisa, e aquele workshop me acrescentou muita coisa, né? Tanto que você tá aqui. Eu que sou completamente extravada, tipo Bob Esponja, quadradinha. Demoraria quanto tempo pra fazer um primeiro rebolado? Tipo 1 ano? Então, o primeiro rebolado a gente já consegue na primeira aula, porque é técnica, né? A gente faz com que as alunas entendam cada ponto do corpo que ela precisa prestar atenção. A gente pede para que elas toquem na parte do corpo, porque muitas vezes o não se tocar, ele vai influenciar muitas coisas na vida, né? Então, quando a gente pede, por exemplo, para falar assim, rebola, o que é o rebolar, né? A pessoa já dá aquela travada. Então fala assim, olha, encosta aqui em você e entenda que esse é um dos pontos que você precisa buscar para o teu corpo ir. Agora você encosta aqui mais na parte pélvica, agora você vai na outra lateral. Então é você fazer com que ela se toque na aula, né, para que ela perceba aonde tem um músculo, aonde, né, ela precisa executar aquela técnica, né? Claro que a gente falar entre aperfeiçoar, aí a gente vai precisar de tempo, tanto também da dedicação da pessoa que está fazendo a aula, né? Se eu tenho 1 ano de dança, mas eu só danço no dia da aula, então só danço uma vez na semana ou 2 vezes, ou eu levo todo dia um pouquinho disso para minha vida, solto uma musiquinha em casa e me divirto e danço, não só o corpo, né? Pra gente dançar a dança do ventre, a gente tem que trabalhar muito o ouvido também, porque a gente tá dentro de uma outra música. A gente não tá acostumado com a música egípcia. Então a gente perceber que, tocou aquele instrumento, eu faço isso, eu tocou aquele, eu faço aquilo. É você ouvir e você se dedicar um pouco mais. Então o tempo de aprendizado é um pouco relativo, né? Quanto você vai se dedicar para aquilo. Caramba, ou seja, Mariana, para trabalhar esse rebolado aqui, bota uns 2 anos aí na área. Gente, brincadeira, tá? Eu já tô rebolando no Zouk, que o Zouk também tem muito rebolation, né? O negócio é complicado ali. Outra coisa, Renatinho, eu andei fuxicando, não sou stalker não, viu? Mas eu andei fuxicando suas redes sociais para poder preparar uma entrevista aqui com você. E aí você fala muito de belly dance, inclusive você faz um quadro, chá ou café com a belly dance. Vinho com a belly dance, o importante é o que eu tô bebendo. E o que é belly dance? É a tradução de dança do ventre. Na verdade, dança do ventre é um nome fictício aqui no Brasil, né? Lá fora é Axel Shark, que é o Axel Shark, que é a dança do ventre lá fora, né? E o belly dance é uma forma americanizada em inglês para você traduzir, né? A dança do ventre, né, ela veio como dance do ventre, né, que vem do francês, né? E aqui ganhou essa tradução de dança do ventre, né? Que é a dança da barriga, né? Por isso quando a gente traduz o belly dance, né, que é a dança da barriga. É verdade. Eu achei que fosse algum apelido teu, alguma coisa assim.
mais tua. Olha que interessante. Outra coisa, assim, outra perguntinha aqui. Eu já ouvi muito dizer, aí você perdoa também a minha ignorância, que as mulheres falam assim, eu não vou fazer dança do ventre não, porque dá barriga. Por conta do movimento. Isso é verdade? Não conta agora, não. Segura essa resposta. A gente novamente vai fazer aquele intervalinho bem rápido de apenas 1 segundo. E na volta do nosso quarto bloco, ela vai responder essa e muitas coisas mais. Fechou? Tá curiosa pra saber se a dança do ventre dá barriga ou não? Vamos ver se a Renatinha responde? Renatinha, quarto bloco aqui pra gente finalizar o nosso papo. Dança do ventre. Não, dança do ventre não. Qual é o nome? Em egípcio? Haxel-Shark. Haxel-Shark. Falei certo? Haxel-Shark. Haxel-Shark. Dá ou não dá barriga? Ou é mito? É mito. Nenhuma atividade física vai dar barriga. A dança é uma atividade física, né? O que dá barriga é a cervejinha, os petiscos. Isso sim dá barriga. Não. Ainda bem que a gente aqui não tem essas coisas aqui no estúdio, não. Talvez eu acho que esse mito possa ter surgido exatamente pela dança não ter preconceito com corpos. Então, não tô apontando nenhum outro tipo de dança, até porque eu também sou de outras áreas, né? Mas dificilmente você vai ver uma bailarina clássica acima do peso, alguém que seja do jazz acima do peso. Também é uma exigência danada com essas meninas, né? E na dança do ventre, a gente é receptivo para todos os corpos e idade. E quando a gente pensa também Oriente Médio no modo geral, como a gente falou anteriormente, as mulheres não têm muito essa questão, né? Estão acima do peso, não sofrem com isso. Até porque essa coisa de estar mais rechonchuda em outras culturas é sinal de fartura. Sim, o egípcio ama a mulher. Né, eles falam que as mulheres enchem a cama, né? Então, mas na hora de cortar o bigulinho ali da mulher, eles cortam. Né? Vocês safados? Então, eu acredito que seja essa questão, entendeu? Por você ver bailarinas de dança do ventre com corpos normais, né? Sem preconceitos, e não tem problema se ela tem a barriguinha dela ou não tem. Essa padronização é um peso. Aí você procura uma atividade para você relaxar a mente. Só que aí quando você se profissionaliza, vem outras exigências. Sim. Gente, a cabeça da mulher tá sempre bagunçada, né? Eu não sei se você viu aquele documentário das Paquitas, da Xuxa. O que faziam com aquelas meninas de 10, 11, 12, 13, 14 anos, que não pode ter uma barriguinha a mais, que não pode não sei o que não pode não sei o que lá, e o cabelo, e não sei o que, não sei o que lá. A maioria daquelas meninas adquiriu depressão, com certeza. Se não, uma crise de ansiedade. O que acontece com a gente também. Quando eu digo assim que a dança, ela aceita todos os corpos, mas até onde você quer ir. Se você começa a ver a dança como profissão, você não vai ser contratada se você estiver acima do peso. Você não vai ser contratada se o seu figurino não é luxuoso, se o seu cabelo não está impecável, sua maquiagem, né? Se você não tem silicone. Então, é até onde você vai usar a dança para dentro do seu bem-estar, como uma atividade física, uma atividade mental. Mas a partir do momento que você vai enxergar ela como profissional e até onde você quer ir também. Se você quer ser uma professora de dança do ventre dentro de sala de aula, tudo bem. Agora, se você tem o objetivo de trabalhar fora do país, entre outras coisas, dançar em restaurantes, nightclubs, o que seja, você vai ter que entrar, sim, num padrão, aí você vai ser cobrada por isso, sim. Caramba! Bem como em outras determinadas profissões. Por falar em carreira, se uma mulher quiser se profissionalizar como professora de dança do ventre ou como bailarina, se fala assim, bailarina? Qual é o passo a passo para iniciar nessa carreira e seguir essa carreira? Infelizmente, a gente não tem nenhum curso assim de pós, alguma coisa que possa te dizer assim, você vai realmente seguir esse tempo. Infelizmente, hoje em dia, a gente vê aí pessoas que começaram a fazer aula 1, 2 anos, já estão dando aula. Então, assim, isso é preocupante no meu ponto de vista. Não tem um regulamento, Não tem um regulamento em relação a isso. E muitas vezes o pior que eu vejo é que, tipo assim, mas eu vou começar dando aula para criança. Pior ainda. Nossa, porque é uma responsabilidade responsabilidade muito maior com o corpo da criança em relação a tudo. Porque é uma dança sensual, sim. Então, você tem que tomar muito cuidado com o que você fala, da forma que
você ensina, e a responsabilidade do corpo mesmo, do físico, Sim. né? Então, assim, se a pessoa ela tem um pouquinho de responsabilidade, né, profissional, ela vai tentar, pelo menos, seguir um tempo realmente. Né? Vou fazer aqui, sei lá, 4 anos de aula e aulas de verdade. O que eu tô querendo dizer? É diferente de uma aula de uma academia de musculação, onde muitas vezes a pessoa tá ali e fala assim, hoje eu vou fazer aula, amanhã eu não vou. Se eu malhar naquele horário, eu faço aula. Se eu não for malhar, eu não vou fazer. Sim. E de uma academia de dança, onde você vai ter, de repente, profissionais, né, mais capacitados para aquilo ali. E se você pretende, por exemplo, uma carreira internacional, é você buscar profissionais que já trabalharam lá fora ou que estão lá fora, para te dar uma direção em relação àquilo ali. Porque é uma dança diferente, sim. A dança, muitas vezes, que a gente dança aqui no Brasil, tem muita influência, como eu falei, né? Libanesa, argentina. Lá fora, quando você chega dançando dessa forma, eles vão te mandar de volta para casa. Eles não vão querer mais o seu trabalho, porque você não está dançando a dança egípcia da forma original, que né? precisaria ser. Cara, até os argentinos estão metidos nesse balaio, gente. Ó, povo intruso, fala sério. Não, Os mentira. irmãos. Pode vir pra cá, porque eu trabalho com turismo. Na parte da manhã eu sou fotógrafa e eu fotografo muita gente na praia correndo e tal. Tem determinadas épocas do ano que vem uma turistada. Gente, eu amo todos os turistas. Amo inclusive os paulistanos, tá? Podem vir. Aqui a tia Kiss não tem preconceito, não. Por falar assim em carreira internacional, a nível financeiro, é melhor fazer apresentações e trabalhar aqui no Brasil, ou você viu mais oportunidades de shows lá fora, por exemplo? Quando você pensa como bailarina, aqui no Brasil a gente não tem muito como viver como bailarina. Você consegue viver como professora. Como bailarina, não. Porque são pouquíssimos restaurantes. A gente não tem, por exemplo, como a gente tem lá, vários hotéis, resorts, nightclubs. Então, a gente faz show todos os dias, se a gente quiser, né? Nos meus 2 últimos anos, eu estava trabalhando freelance, não mais por contrato. Então, eu podia controlar minhas quantidades de show que eu queria fazer por dia e os dias da semana também. Quando eu estava em contrato, por exemplo, tinha dias que eu fazia 6, 7 shows por dia. Uau! E quanto tempo cada show? Uma média de 25, 30 minutos e alguns 1 hora de show. Dependia um pouco do tipo de hotel, né? Qual era a proposta, né? Se era com banda ao vivo, se era, né? Nossa, e fôlego, né? Pra ficar 1 hora ali. É bem cansativo. Então, assim, quando a gente pensa na questão financeira bailarina, obviamente lá fora. Porque a gente consegue trabalhar todos os dias e fazer uma quantidade de show grande. Se você quer ver só como professora, você até consegue ficar aqui. Mas hoje em dia tá uma batalha muito grande em relação a isso. Tá bem difícil trabalhar com dança, né? Principalmente dança do ventre, que ainda é um círculo muito pequeno, muito fechado, né? Muito fechado, né? Hoje em dia o que dá dinheiro no Brasil em relação à dança é funk. Né? O funk tá dando dinheiro, né? O samba também. A dança do ventre ainda é um círculo bem pequeno, né? E quanto tempo você ficou lá fora? E quantos países você conheceu por meio da dança? Eu fiquei um tempo maior no Egito, mas eu passei pela Tunísia, eu fui Tunísia, Egito, Dubai. Foram esses, eu tô esquecendo algum. Em relação a Emirados e Egito, são esses. Mas eu também fiz Espanha, fiz Grécia, né? Eu também já trabalhei em navio, né? Então, às vezes, pequenos contratos também. É uma carreira que pode te levar a conhecer outras partes do mundo, né? E é engraçado porque eu tenho Olha só que história, gente. Eu, na época de ensino médio, uma vez eu treinei uma coreografia de street dance. Treinava lá em casa com os meus amigos da escola e a gente contratou um coreógrafo. E nisso, a minha casa, ela sempre foi a casa da mãe Joana. Todas as crianças da rua sempre iam brincar lá em casa, né? Hoje eu tenho pula-pula. Hoje até eu acho que a casa ficaria mais cheia. Na época eu não tinha pula-pula não, mas eu tinha mesa de ping-pong. A gente tinha uma mesa de sinuca em casa. E aí tinha um garotinho lá, que era amigo do meu irmão caçula, que hoje ele é um super profissional de dança. O nome dele é Feijão, André Feijão. E ele tá toda hora em Nova York, com a companhia de dança dele. E a última apresentação que eu fui dele aqui no Rio, ele falou assim: Mariana, você não acredita, mas eu vou ter que te dizer. Eu segui a carreira de dança inspirado em você. Eu falei, inspirado em mim? Como assim? Eu nem sei dançar.
só por conta daquela coreografia para apresentar em final de ano da escola. Ele seguiu. Se identificou. Carreira internacional. Hoje ele mora na região dos Lagos, né? Com a esposa. A esposa, ela é polidancer. Uma mulher gorda também, mas de uma sensualidade, né? Também tô para trazer alguém do polidance aqui para explicar sobre isso. E é isso, né? Te leva a outros lugares. Mas a saudade aqui do Brasil, como é que ficava? Ai, bem Porque difícil. você tem 3 filhos. Você não levou teus filhos? Não. Eles, as minhas 2 filhas chegaram a ir lá pra me visitar, né? Passaram um mesinho comigo, alguns dias. Mas foi bem difícil porque eu não curti nada da minha neta, né? Então eu vi a minha neta assim por vídeo, por foto, né? Então foi bem difícil em relação, acho que foi o que mais pesou. Não que eu não sentisse falta dos meus filhos, mas eles estão maiores, né? Sim. Então, e o bebezinho era novidade. né? Então foram alguns ciclos, assim, né? A minha filha do meio, ela tá na China também, a trabalho com dança. Dança do ventre também? Então, o show dela é um show mais misto. Então, tango, samba, funk, dança do ventre. Então, um show mais jazz misto. Todo esse trâmite, assim, né? De você consegue falar e a dificuldade de fuso horário, né? Que você, muitas vezes, estavam acordando e eu já estava fazendo um monte de coisa, não conseguia falar. Então, essa questão da saudade bateu, pesa né? bastante. Eu imagino. Eu já tive propostas para trabalhar em Portugal. Eu falei, não, nem pensar. O pessoal lá tem mau hálito, não tem dente, super fechado para sexualidade. Eu ia ter que ficar dirigindo carro de aplicativo, né? E eu já fui taxista aqui no Rio, então eu não queria voltar a essa carreira novamente, nada contra. Sou muito grata a essa minha temporada. Paguei muitas dívidas, ganhei muito dinheiro como taxista, sabe? Eu era taxista, meus clientes me chamavam de mosca branca. Porque eu dava chocolatezinho, dava balinha. Aí na época era uma novidade o cartão de crédito, né? A maquininha de cartão, enfim. E aí eu falei, não. E a saudade da minha mãe? Vou nada. Não, e o calor do Rio de Janeiro? Vou nada. Mas eu tenho um irmão que tá lá em Portugal, mega depressivo. Dudu, volta aqui pro Brasil, por favor, por conta desse lance da saudade. Deus, não vou nada, vou ficar aqui. No máximo, vou pra fazer um bate-volta, conhecer e tá tudo bem. Outra coisa, o Gui, esse homem maravilhoso que tem esse pensamento mais maravilhoso ainda. Você conheceu numa apresentação de dança? Como é que foi? Não, foi aplicativo de relacionamento. Aplicativo de... isso dá um outro podcast, hein? É possível a gente amar via app de relacionamento. Eu tava meio desiludida com o homem, né? Depois de passar uma grande temporada no Egito, né? Por que será, né? Apesar deles terem toda essa... fingir que são muito galoteadores e tal, né? Então eu cheguei assim, eu não vai dar em nada, não. Eu vou entrar por entrar, passar um tempo. Aí a gente acabou dando match. Mas você o conheceu aqui ou lá? Aqui. Ele não é egípcio, ele é brasileiro. Não, ele é brasileiro. E eu falei assim, mas não, ele é mais novo que eu, isso não vai dar certo, sou 12 anos mais velha que ele. Amiga, a idade tá aqui, ó. Mas eu falei, não, acho que não vou tentar não. Mas aí foi uma paixãozinha, assim, à primeira vista. E ele é super homem, assim. Ele é todo cavalheiro, ele é homem. Guia, cadê teus amigos nessas horas, amigo? Cadê a câmera aqui? Aqui. Guia, a titia aqui está solteira, viu? Eu não sou da dança do ventre não, mas eu sou do Zouk. Eu também tenho amigo solteiro. Mas olha só, Gui, só se partir dessa linha de pensamento como você pensa. Na época eu já fui casada, eu sempre namorei homens mais novos, cara. Meu ex-marido, né, foi o único marido que eu tive. Quando eu o conheci, eu não perguntei a idade dele. Mas como ele tem 2 metros, ele tem a cara muito enrugada e muito machucada de espinha. Não vou perguntar a idade, não. Aí me apaixonei. 2 semanas depois é que eu perguntei, e aí, quantos anos? 6 anos mais novo que eu. Eu falei, caraca, eu tinha prometido a mim mesmo que eu não ia ficar com ninguém mais novo. Só que eu já tava apaixonada. Só que a idade, gente, não tá na identidade. Tá aqui, ó. Tá aqui, na cabeça. Infelizmente, ele era também muito mais novo de cabeça do que eu. E aí a gente não deu muito certo, né? Meu ex-marido. Eu sempre falo do meu ex-marido aqui, gente. Sempre falo do meu ex-marido. Guia, beijo pra você. E, por favor, faça com que teus amigos também pensem assim, tá? Pelo amor. Ó, gente linda, dança do ventre
empoderamento feminino. O que a dança do ventre traz de benefícios para você? Eu vou fazer aqui uma listinha rapidinha e aí a Renata vai finalizar e vai me dizer se está faltando alguma coisa. Autoconsciência e autoconfiança. Opa, não só a corporal, mas a da nossa autoestima. Tô certo ou tô errada? Certíssima. Mamãe, a titia que fez o dever de casa. Empoderamento e celebração da vida, do feminino, da sensualidade. Benefícios transformadores. Redução do estresse e da ansiedade. Claro, você movimenta o seu corpo, você respira e isso faz com que a gente trabalhe a nossa ansiedade. Gente, a respiração é o segredo da vida. Ganho de força muscular, flexibilidade e coordenação motora. Estou precisando de coordenação motora. Melhora a postura. Vocês estão vendo que eu fico assim, né? E a Renata, o tempo todo, postura e elegância, é isso que a gente quer. Estímulo da circulação sanguínea, principalmente aqui na área pélvica, que a gente já conversou sobre isso aqui no Senta Aqui no Meu Divã. Elevação do humor, óbvio, quando você pratica uma atividade física, você está ali fomentando os hormônios do bem-estar, serotonina, endorfina e por aí vai. Aumento da energia. Alguém já saiu da tua aula querendo dormir ou não, né? Não. Querendo uma balada, né? Querendo mais, reclamando que já acabou a aula. Já acabou? E promoção da socialização. Tem mais alguma coisa nessa listinha, Rê? Eu acho que ficou bem completa essa lista aí. Ficou Você bem realmente completa. estudou. Estudei, né? Fiz bonitinho, a gente já conversou sobre tudo. Agora, pra gente finalizar, Rê, antes de você fazer o seu jabá, né? Dizer suas redes sociais, dá uma dica de pelo menos um movimento que seja ou para iniciar, ou um movimento que é mais fácil que a mulher pode praticar em casa para incitar essa vontade da dança do ventre. Porque você faz isso, depois você dá o seu jabá, né? Pro povo te procurar e fazer aula com você. Assim, um dos movimentos que a gente usa muito constante, assim, em aula, é encaixe pélvico e desencaixe. Porque a partir dele, muitos outros têm ligação. Aí é o quê? É a pelve pra frente, pra trás? Isso aí, isso. Então, esse trabalho, como se fosse um trabalho bem inicial para você poder começar a soltar a questão do quadril e o trabalho da região pélvica, para você ganhar consciência do quanto a sua região pélvica vai te levar para executar os próximos movimentos. Maravilhosa! Agora faz o teu jabá, mulher. Se a mulherada diva linda, as divas lindas que estão nos assistindo aqui, quiserem experimentar uma aula sua ou serem suas alunas, onde que você ministra a aula? Antes de falar isso, eu posso deixar um recadinho? Pode, que é uma à coisa que eu vontade. vejo, assim, uma grande confusão. E eu tenho visto isso se expandir muito em rede social, principalmente nos rios aí da vida. Quando uma belly dance é chamada para dançar num casamento, é porque tem um propósito muito grande. Eles enxergam a gente no casamento como a felicidade do casal. Olha, Então que a gente lindo. vai fazer essa representação dançando como um casamento que vai ser feliz, próspero, alegre, cheio de amor. Então é a nossa representação quando a gente é contratada para dançar num casamento árabe, egípcio. O que eu tenho visto muito são pessoas fazendo chacota em relação a isso, que nós somos as destruidoras já na festa, que são as prostitutas que estão indo para dançar. Então, Eu vi um Reels há pouco tempo falando assim, Falando a disso. noiva e a amante, ou a destruidora. Gente, que coisa ridícula. Isso está se expandindo muito, acho que virou uma piada. E as pessoas têm levado isso cada vez mais, usando vídeos de belly dance que estão lá trabalhando, né? E as pessoas usando as imagens, fazendo até edição, assim, juntando uma coisa com a outra que não tem nada a ver, né? E o colocar o dinheiro que a gente recebe ali não é nenhum ato desrespeitoso pra gente, eles não estão comprando a gente, isso também é cultural, é presente, tá? Então não tem nada a ver com prostituição, né? E a gente tem esse símbolo, né? A belly dance, dentro de festas egípcias, ela tem esse símbolo de felicidade, prosperidade, né? De amor, alegria. E é por isso que a gente é meio que obrigatório. Se você não tiver uma belly dance num casamento, você corre o risco ali dentro da cabeça deles, né? Não, a gente não vai ter um casamento feliz, não vai ser próspero, então precisa. Então, quanto mais rico
a rica é a família, é contratada as belly dancers mais caras, né? Algumas já são ali num cachê lá. Olha que milionário. interessante. Aí, em relação à minha rede social, é mais fácil me encontrar no Instagram. Tô sempre lá conectada, conversando com todo mundo. É oficial, Renata, Moraes. Tenho do meu estúdio de dança também. Eu tenho uma sala de dança, que é Arte em Dança Renata Moraes. Então, que é só me chamar. Fica na Abolição. Na Abolição. Gente, bem pertinho aqui da Tijuca, onde a gente faz a gravação. Então, não tem desculpa. Rê, você tocou num ponto muito importante. Eu ia finalizar aqui o podcast, mas eu vou dar mais uma palavrinha aqui. O teu trabalho, ele é muito simbólico. Eu quero que você... Eu quero não, né? Você já é um símbolo de prosperidade e felicidade que você acabou de retratar aqui. E que mais belly dancers venham, se profissionalize, se coloquem como presentes de casamento. Eu adoraria receber um presente. Como essa minha colega, né, recebeu da irmã uma dança de presente, todo mundo ficou maravilhado. Que esse seu trabalho reverbere, porque a gente tá precisando desconstruir essa confusão que as pessoas fazem, seja com a belly dance, seja com a passista de escola de samba, que também são contratadas muitas vezes para casamentos, seja com a terapeuta tântrica, que às vezes eu sofro esse preconceito também. A gente colocar a nossa sensualidade para jogo é sobre nós. A gente exibir parte X ou Y do nosso corpo é sobre nós. Se você tem a maldade na sua cabeça, meu amor, vá fazer uma terapia, porque você já está ficando para trás, já está ficando para fora desse planeta. E quanto maior é o seu preconceito com relação a mulheres, porque o cara que tem um preconceito e fala uma coisa ridiculamente escrota, só falando assim, como essa, é o mesmo cara que faz uma chacota de uma mulher que usa burca, é o mesmo cara que faz a chacota de uma mulher que é cristã, né, e tem a sua vestimenta também do pescoço para baixo. É o mesmo cara, porque a maldade tá aqui, tá na falta de hombridade, tá na falta de maturidade, tá na falta de decência e tá na falta de humanidade mesmo, tá certo? Então, vá fazer terapia, meu amor, porque a gente já não tem mais paciência para esse tipo de desrespeito. E hoje em dia, diferentemente de 5 anos atrás, de 10 anos atrás, tem o crime de importunação, tem o crime de assédio. Então, a gente está colocando vocês na cadeia. Que isso fique bem claro. Renatinha, muito obrigada pela sua presença. Obrigada a você. Venha sempre. Obrigada. Segura o Gui. Gui? Não, segura o Gui não. É o Gui que tem que tem que segurar essa mulher. É o Gui que tem que segurar essa mulher. Primeiro que a fórmula da juventude tá aqui na Face, né, gente? Depois tem um rebolado. Essa mulher dançando funk, eu já vi essa mulher dançando funk aí. Fiquei stalkeando ela na dança do ventre. Que você tenha muita prosperidade na sua vida pessoal, na sua carreira. Muito obrigada de coração por você ter vindo ao meu espaço, de coração aberto para contar a sua história. E vamos reverberar isso aí. Segunda-feira, essa entrevista tá aqui no YouTube, no nosso Spotify, que é o @DivandaKiss. E a posteriori, durante a semana, a gente vai colocando aí as pílulas para vocês se deliciarem em outras redes sociais. Tá na dúvida? @DivandaKiss. Beijo no coração, minha linda. Muito obrigada. E para você, beijo para quem fica, esporro na pica. Cuidado para não se apaixonar pela pica errada. Na dúvida, vá cuidar da sua própria vida e experimentar a dança do ventre. Beijo! O DivandaKiss Podcast. Tem mais conteúdo, venha comprovar. Com a mulherada vamos conversar sobre tudo que interessa, vem chegar pra cá. DivandaKiss Podcast. Essa é a sensação, vem também, não perde tempo não. DivandaKiss Podcast. Aqui é sem comparação, conversa séria e também diversão. DivandaKiss Podcast. Fique é para você e vamos juntos surpreender. DivandaKiss Podcast. Se não conhece, vem conhecer, você não vai se arrepender.
Divanda Kiss Podcast. Conversas com a mulherada sobre relacionamentos, comportamento, sexualidade e muito mais. Quebrando tabus, desconstruindo mitos. Leve e divertido. Com a apresentação de Mariana Kiss. Divanda Kiss Podcast.